A recente decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu simultaneamente os atos do Poder Executivo e do Congresso Nacional envolvendo a alíquota do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, é um movimento emblemático do atual cenário político institucional brasileiro. Não se trata apenas de uma medida cautelar sobre tributos. O gesto representa, na prática, uma tentativa de frear um conflito aberto entre os poderes, mas também escancara o quanto o STF se tornou um árbitro central de toda a disputa política nacional. Vamos aos fatos. O governo federal editou um decreto elevando as alíquotas do IOF com a justificativa de recompor a arrecadação e atender metas fiscais. O Congresso, por sua vez, reagiu prontamente e anulou o decreto, alegando que o Executivo avançou em prerrogativas legislativas, já que alterações na estrutura tributária devem, segundo o entendimento tradicional, passar pelo crivo do Parlamento. Diante disso, Moraes decidiu suspender os dois atos e convocar uma audiência de conciliação entre os poderes. Sua justificativa: evitar uma escalada de conflito institucional e preservar a harmonia e independência entre executivo, legislativo e judiciário. Até aí, o gesto parece equilibrado, mas a análise precisa ir além do gesto formal. O que está acontecendo, de fato, é a judicialização crônica da política fiscal brasileira. O Judiciário, e mais especificamente o STF, transformou-se na arena onde todas as disputas de poder acabam se resolvendo. Não importa se o tema é imposto, liberdade de expressão, orçamento, plataformas digitais, estrutura militar, controle ambiental ou eleições. Tudo, absolutamente tudo, hoje termina nas mãos de um ministro do Supremo. No caso do IOF, Moraes tenta conter um cabo de guerra que pode comprometer a governabilidade. De um lado, o governo busca recursos para manter sua agenda social e cumprir a meta fiscal, pressionado pelas exigências da equipe econômica e pelos compromissos assumidos no arcabouço fiscal. Do outro, o Congresso reage à tentativa do Planalto de editar medidas de impacto tributário sem consulta prévia ao Legislativo, o que fere o princípio da reserva legal para a criação de tributos. A suspensão dos dois atos é, em si, uma sinalização de neutralidade. Mas há um risco claro. O Supremo está substituindo o debate político legítimo pela conciliação forçada judicial. O recado implícito é que os poderes não são mais capazes de dialogar entre si sem o apadrinhamento de um terceiro poder, que, na teoria constitucional, deveria ser o mais passivo entre os três. E há outro ponto. Quando Moraes convoca uma audiência de conciliação entre governo e Congresso, o faz como se fosse um chefe de Estado, um árbitro com autoridade suficiente para impor uma mesa de negociação. Isso mostra o tamanho que o Supremo assumiu na República, deixou de ser o guardião das leis e se tornou um poder moderador, não previsto na Constituição. Esse movimento preocupa porque não se trata de um caso isolado. Em decisões anteriores, Moraes já interveio na gestão de plataformas digitais, nas regras eleitorais, nas investigações parlamentares, na comunicação entre autoridades militares e até na liberação de verbas do orçamento secreto. A linha que separa o papel técnico do STF e a condução política do país está cada vez mais borrada. Além disso, o conteúdo da disputa não é trivial. A questão do IOF impacta diretamente o bolso do cidadão. Qualquer aumento na alíquota desse imposto eleva o custo do crédito, afeta financiamentos, compras parceladas, operações de câmbio e outras transações financeiras. Ou seja, enquanto Brasília discute quem tem poder para subir ou derrubar o imposto, é a população que sente os efeitos na prática. A decisão de Moraes, portanto, pode ter o mérito de evitar um impasse imediato, mas não resolve o problema estrutural. O Judiciário está ocupando espaços que, constitucionalmente, pertencem ao Legislativo, e o Legislativo, por sua vez, tem abdicado de suas responsabilidades, muitas vezes por conveniência política, outras por fraqueza institucional. O Executivo, entre manobras e decretos, também contribui para esse desequilíbrio. O Brasil vive, na prática, uma disfunção federativa, um país onde o Supremo precisa conciliar outros poderes porque os canais institucionais normais não funcionam mais como deveriam. E enquanto isso, temas centrais para o país,
como a carga tributária, a produtividade, o crescimento econômico e a liberdade do contribuinte, são debatidos nos bastidores do Judiciário e não no plenário do Congresso. A pergunta que precisa ser feita é: até quando o Supremo terá fôlego político para arbitrar todas as disputas da República? E mais importante, até quando o país vai aceitar essa nova lógica de governança informal, onde juízes tomam decisões de Estado sem passar pelo voto? Se você quer continuar acompanhando análises sérias, profundas e racionais, inscreva-se agora no canal Na Rota da Política. Aqui, cada fato é analisado com responsabilidade e o compromisso é com a informação, não com narrativas. Deixe seu comentário. Moraes acertou ao suspender os 2 atos e convocar a conciliação? Ou estamos vendo mais um passo rumo ao desequilíbrio entre os poderes?